Olá, ouvintes da Rádio do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou a Clara Caetano, repórter da Rádio MP, e quem está aqui comigo no Rádio MP Entrevista de hoje é a Mayra Conceição Silva, que é coordenadora regional da Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes da Zona da Mata aqui em Minas Gerais. Tudo bem, Mayra? Tudo jóia, Clara. E você? Tudo bem, é um prazer recebê-la aqui hoje e nós estamos aqui com uma pauta especial do Dia Mundial da Infância, que foi uma data instituída pela Unicef para promover uma reflexão sobre essa defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes em vários âmbitos. No Brasil, a gente tem legislações específicas para poder tratar desse tema e o Ministério Público é uma das instituições, claro, que tem como atividade fim mesmo, como uma das atribuições principais tratar da defesa desses direitos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Explica um pouquinho para a gente, Mayra, como que se aplica aí essa atribuição do Ministério Público em relação à defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes? Primeiro, Clara, eu acho importante a gente falar que, muito embora seja uma data extremamente importante para a gente, na verdade, o Dia da Criança e do Adolescente é todo dia. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele passou a reconhecer que toda criança e adolescente eles são sujeitos de direito, detentores de proteção integral e destinatários de toda uma política de atendimento voltada à infância e à juventude. E para que a gente faça isso, então todo dia tem que ser o dia deles. É justamente nesse contexto que surge o papel primordial do Ministério Público, né? O Ministério Público ele trabalha para garantir que direitos como convivência familiar, acesso à educação, prioridade na formulação de políticas públicas sejam de fato observados por toda a sociedade. Não basta a legislação prever, né, de forma muito bonita e muito bem feita todos esses direitos se a gente não consegue aplicá-los na prática. Então, a atuação do Ministério Público é de extrema importância justamente nisso, para que a gente consiga promover a efetividade de todos esses direitos que foram previstos. Quando o legislador concede, né, à criança e adolescente a proteção absoluta, ele deixou claro que de todas as prioridades existentes, a criança e o adolescente eles são a maior delas. E o trabalho incessante, né, do Ministério Público é para que esse status ele seja efetivo. A gente trabalha para que toda criança seja protegida de violações, seja através de ações preventivas ou, quando necessário, repressivas. Mas, além disso, o nosso trabalho está em fomentar, construir, né, alicerces para que a política pública seja voltada para esse público. Como exemplo, né, eu acho que a gente pode citar a nossa atuação na melhora da estruturação dos conselhos tutelares, as ações voltadas para a criação de fluxos que envolvam todos os atores da rede de proteção, seja para manter vínculos familiares, seja para estimular acesso à educação, acesso a lazer, acesso à saúde, mas também para facilitar e para promover, conscientizar o legislador que criança e adolescente eles devem estar no foco do orçamento, eles devem estar no foco da formulação das políticas, porque a gente sabe também que nada adianta a gente fazer muito se a gente não tem recurso para que a gente consiga fazer. Então, a atuação do Ministério Público é uma atuação muito abrangente na área da infância, porque a gente trabalha desde a elaboração da política até a efetivação daquela política. E a própria área, né, da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes abarca outras também, né, como, por exemplo, a saúde, a educação. Nós temos um trabalho multifatorial envolvido nesse caso, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a infância te permite trabalhar com todas as áreas, porque a gente trabalha com o direito do consumidor, a gente trabalha com o direito, o acesso à educação, a gente trabalha com a saúde, com a questão da vacinação, você trabalha com a área criminal também, porque infelizmente a gente sabe que as crianças e adolescentes são grandes vítimas de violências, né, no nosso país, sejam violências físicas, sejam violências psicológicas. Então, infelizmente, a gente também trabalha com isso. A gente trabalha com a área da proteção da família, então é uma área multidisciplinar. Ao mesmo tempo que o Ministério Público tem que aprender a atuar de maneira multidisciplinar, a gente também tem que criar uma fórmula de trabalhar com outros atores. Eu acho que esse é o grande diferencial dessa área, que a área da infância permite que a gente sente com os outros atores da rede de proteção para que a gente junto pense numa solução. Porque, infelizmente, nada tem uma receita de bolo pronta. A gente tem que sentar e tem que construir a formulação, tem que construir o que vai ser mais adequado, a proposta para cada caso concreto, porque cada criança é uma criança, cada caso é um caso, cada circunstância é uma circunstância. Então, a gente realmente tem essa oportunidade de trabalhar com diversas áreas e abrir a nossa cabeça para que a gente possa também aceitar que nós não sabemos tudo. E quando a gente senta em conjunto com os outros atores, fica muito mais rica a proposta
proposta, né, para melhora, para garantia dos direitos desse público. Sobre a rede de proteção, ela exemplifica muito bem a importância desse trabalho que é interinstitucional, que é integrado. Eu queria que você falasse também, explicasse para a gente quais que são os órgãos, as entidades que compõem essa rede e como que funciona esse trabalho conjunto. A rede de proteção, a gente costuma falar que são os atores da rede de proteção. E quem são esses atores? São todos aqueles que fazem parte dentro do município, dentro de uma localidade, todos aqueles que de alguma forma eles podem ter alguma relação ou eles podem contribuir de alguma forma para a política infanto-juvenil. Então a gente tem os conselhos tutelares, a gente tem os conselhos de direitos, a gente tem Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, a gente tem todo um conjunto. Costumamos falar que todos os atores são parte de uma engrenagem. Nós somos um motor que cada um tem o seu papel. Normalmente eu costumo falar nas reuniões que eu participo que a gente está todo mundo de mão dada. Se alguém solta a mão, dá problema. Então, nós precisamos estar sempre de mão dadas e aprendendo realmente um com o outro. Quem são, né, os atores que participam dessa rede? Eu falo assim, são todos aqueles que de maneira direta ou indireta, eles participam da formulação de política infanto-juvenil. Então, muitas vezes a gente acha que até, nossa, mas esse órgão participa? Sim, porque de repente eles têm, digamos, um trabalho numa igreja, um trabalho de uma ONG que faz esportes, né, que tem alguma oficina de esportes, uma outra que tem um trabalho de aprimoramento profissional, ensinando as crianças alguns ofícios. Então, todo mundo que de alguma forma possa contribuir com a infância e a adolescência, eles são parte dessa rede. Uma outra coisa que a gente costuma falar é que a responsabilidade é de todo mundo. Não é só de um ator, não é só da escola, que o aluno saiu da escola, não está frequentando a escola. A responsabilidade não é só dele, a responsabilidade é de todo mundo, que faz parte dessa rede e que pode contribuir para resolver um problema, né, que eventualmente surge. Falando um pouquinho mais sobre a estrutura do Ministério Público em si, a gente tem um centro de apoio operacional que trabalha coordenando e orientando, e integrando as promotorias e as coordenadorias regionais que trabalham em prol dessa causa. Queria que você explicasse um pouco melhor também como que funciona essa comunicação e a identificação das necessidades em comum. O Ministério Público de Minas Gerais, claro, ele é muito privilegiado, porque aqui nós temos uma formulação que nenhum outro estado tem. Nós possuímos um órgão central, um centro de apoio localizado em Belo Horizonte, e como Minas Gerais é um estado que tem muitos estados dentro do mesmo estado, nós temos várias coordenadorias regionais que atuam localmente. Então a gente sabe que muitas vezes os problemas que aparecem no Vale de Jequitinhonha, isso eu falo por experiência de causa, porque eu era coordenadora do Vale de Jequitinhonha, não são os problemas que surgem na regional da Zona da Mata. Nós temos outros tipos de problemas, outros tipos de violações e outro tipo de abordagem, porque também os promotores, eles são diversos, né? Então, o nosso órgão central, ele é um órgão de apoio aos promotores de justiça. E as coordenadorias regionais são uma parte desse órgão central que atua mais perto daquele promotor, justamente porque a gente sabe que os problemas de Belo Horizonte não são os problemas lá de Montes Claros. Então, a gente tem essas coordenadorias regionais para a gente trabalhar também com uma descentralização e uma maior efetividade no apoio que a gente presta aos promotores de justiça. E tratando especificamente do interior, nós sabemos que existem, como você pontuou, uma questão orçamentária, e essas promotorias que estão ali nas comarcas, né, mais próximo, conseguem identificar mais onde que pode ter uma mobilização maior para poder defender esses direitos. Como que funciona esse processo? De onde parte, né, essa identificação? Como que o promotor pode identificar? E a partir daí, qual que é a ação dele? Normalmente, Clara, o promotor identifica as nuances e as dificuldades que ele pode ter dentro do município, e aí ele entra em contato com o coordenador regional dele para tentar abordar e tentar verificar, porque geralmente as questões elas tendem a se replicar, tendem a se repetir. Então, o promotor ele identifica as dificuldades, ele acessa a coordenadoria regional e caso seja necessário, né, nós fazemos todo um trabalho diretamente com o promotor de justiça, porque nós temos equipes próprias, cada coordenadoria regional tem sua equipe multidisciplinar, né, com assistente social, com pedagogo e analista de direito, que a gente possa dar ao promotor de justiça um atendimento mais especializado e que ele não dependa exclusivamente do CAL, porque a gente sabe que o centro de apoio em Belo Horizonte, ele retém uma demanda muito grande, porque além de atender toda a região metropolitana, atende as demandas macro, formulação de políticas a nível estadual e tudo mais. Então, para a gente conseguir promover uma efetividade maior,
essas coordenadorias regionais, elas têm um acesso mais fácil ao promotor de justiça. Tanto é que a gente fala, né, cada coordenador regional tem um grupo com os seus coordenados, com os promotores de justiça que fazem parte da regional, para a gente manter esse acesso mais fácil, porque eu acho que quanto mais fácil e menos formal for o acesso do promotor de justiça aos coordenadores regionais e ao coordenador central também, melhor e mais rápida vai ser a solução do problema e a efetivação do direito que a gente quer promover. Então, essa descentralização que o Ministério Público de Minas Gerais propõe, ela é excepcional e ela é muito elogiada quando a gente participa de eventos nacionais, justamente porque ela permite que cada coordenador conheça a realidade daquela região, promotores daquela região e as demandas que tem aquela região, e a gente realmente melhore o trabalho que a gente presta. E a partir daí, chegando no Centro de Apoio Operacional, que comanda essa política macro, são várias as políticas que são criadas para o Estado, né? A gente tem, inclusive, como a gente estava comentando, políticas direcionadas a áreas diferentes. A saúde, pensando na vacinação infantil, que é muito importante, na educação, e tem selos que são criados, por exemplo, para poder premiar as prefeituras, né, que têm privilegiado o que é colocado como prioridade pelo Ministério Público. Eu queria que você colocasse algum destaque, alguns exemplos desses, para a gente ilustrar como que funciona essa orientação da administração municipal a partir das promotorias. A gente costuma falar que a atuação da infância, ela é muitas vezes uma atuação que a gente não consegue perceber. E isso é bom, porque se a gente não tem demanda de infância, é porque o trabalho que a gente está fazendo antes da violação acontecer, ele é muito importante. Então, muito embora a gente possua vários municípios que são exemplares em diversas áreas, a gente tem municípios com atendimento educacional especializado, que é modelo, não só para o estado, mas modelo para o país. A gente tem municípios que índices de vacinação e fluxos de saúde são incríveis porque eles criaram um sistema muito bom. Mas eu acho que, para além disso, a gente tem que reconhecer aquele município pequeno, de 3 mil habitantes, que conseguiu criar um fluxo que as crianças e adolescentes, às vezes, com algum conflito intrafamiliar e tal, que eles consigam permanecer na família, porque a rede do município é uma rede muito forte, é uma rede que trabalha antes do problema aparecer. Então, muito embora a gente tenha esses reconhecimentos de trabalhos que são, assim, exemplares, eu acho que o reconhecimento mesmo ele deve acontecer quando o município consegue resolver as suas demandas antes do problema. Ele consegue trabalhar de maneira preventiva. E é isso que a gente às vezes fala que o trabalho da infância ele é meio invisível. E que bom, porque se ele está invisível é porque está funcionando. Então, a gente tem vários municípios e várias redes que aprenderam que quando eles trabalham em rede, quando eles sentam para construir as soluções, eles conseguem, sem a interseção, sem o judiciário ou o Ministério Público falando o que deve ser feito, mas os municípios conseguem sentar com o promotor de justiça e falar, vamos construir aqui uma solução para esse caso, vamos tentar pensar em alguma coisa. Então, quando eles entendem que realmente juntos nós somos mais fortes, fica muito melhor. Gosto de falar que, para além do reconhecimento exterior, é o reconhecimento dentro, quando a gente vê os índices próprios do município. Então, o município ele não precisa ganhar grandes prêmios para a gente saber que ele está fazendo um bom trabalho na área da infância, que ele está fazendo o seu dever de casa e trabalhando a sua rede para que a infância seja realmente tida como prioridade. Então, existe um trabalho muito educativo, digamos assim, né, do Ministério Público de tentar trabalhar isso, tanto pensando na questão de administração municipal, por exemplo, quanto nos agentes, nas pessoas envolvidas diretamente com as próprias crianças, fazendo cartilhas, indo até as escolas, conversando com os pais, principalmente nas cidades menores, e tentando chegar aonde é mais difícil de chegar. E também existe, como você comentou, uma ação repressiva para combater o que já acontece, que infelizmente não é possível evitar tudo. Como que é essa conciliação desses dois tipos de trabalho, de prevenção e combate? É um trabalho concomitante. A gente tenta, eu acho que em todos os casos envolvendo infância, a gente tem que sempre pensar, peraí, como é que a gente vai
sanar essa violação que está acontecendo e, ao mesmo tempo, criar uma solução para que não aconteça mais. A infância, ela tem disso. A gente tem que pensar fora da caixinha para que a gente consiga construir fluxos de prevenção e que a gente consiga reprimir também. Porque tão importante quanto reprimir é a gente prevenir. Porque de nada adianta a gente só ficar reprimindo, porque seria a mesma coisa do que acontece no criminal. A gente tem uma demanda de crimes que vai aparecendo, e você fica sempre tentando enxugar gelo. A atuação na infância, ela precisa. Quando surge determinado problema, a gente trabalha sempre em duas vertentes. Espera aí, vamos trabalhar para resolver essa violação que aconteceu, mas vamos trabalhar também para prevenir. Então, um exemplo que a gente costuma fazer com recorrência é a questão de acolhimento familiar. Vários municípios do estado de Minas Gerais não têm um acolhimento familiar ou institucional para crianças que precisem ser afastadas, né, das suas famílias de origem. Então, quando surge um problema em um município que não tem, peraí, qual é a primeira solução? A gente precisa emergencialmente que aquele município tenha um local para atender essas crianças que vão eventualmente necessitar desse acolhimento. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa que, se surgirem outras crianças, que tenham esse problema resolvido. Não basta a gente resolver o problema do João e da Maria, se daqui a 15 dias do José vai aparecer também. Então a gente precisa sempre, 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 sempre na infância pensar em como repreender, mas como prevenir, porque a prevenção é sempre a melhor solução. Muito obrigada, doutora Mayra. Excelente nosso papo de hoje. Muito importante a gente reforçar a importância desse papel de combate e de prevenção do Ministério Público para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes em Minas Gerais, no nosso caso. Foi um prazer conversar com você. Obrigada pela sua Foi um presença. prazer. Foi um prazer, Clara. Muito obrigada. Estou à disposição.